Pois bem, amigos e amigas aqui do Baú do Trader, mais aquele comentário aí. Está emocionante. Confesso para vocês, está emocionante esse início de dezembro, né? Que será aí o mês da marmota. Podem apostar, será o mês da marmota. Olha só. Bom, isso aqui eu separei, é o intraday duplo do pregão do dia 4 de dezembro e do dia 5 de dezembro. Depois daquele mergulho, né, no dia 4 que eu comentei com vocês, para quem assistiu meu comentário, né, do próprio dia 4 de dezembro, aquele mergulho, né. E aí ele tenta uma recuperação ali e tal, de qualquer forma acaba na zona negativa, com 1%, vamos dizer assim, de queda, né, que não é nada se a gente comparar em função das altas aí, né, acumuladas ao longo do mês de novembro. Mas é um sinal, que eu já venho comentando com você, de perda de força. Você tem que atrair mais sardinhas. Você tem que atrair mais sardinhas para os preços continuarem subindo, enquanto os dados, fundamentos das empresas, eles não mudem de patamar. Porque mudou alguma coisa nas empresas ao longo de novembro? Alguma coisa mudou? Não. Então, simplesmente mudou o preço das ações. Muito bem. Por isso que eu digo que eles estão sempre desconectados dos fatos econômicos e dos fundamentos, né? No curto prazo, eles não seguem absolutamente nada a não ser o fluxo de dinheiro. Lembrem-se que no mercado secundário, para você ganhar, alguém tem que perder. Ou todo mundo tem que perder, alguém vai ganhar. Ou de repente, nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder. Então, eu acho que todo mundo vai perder. Vocês entendem a lógica do mercado secundário no curto prazo, né? E aí nós temos a continuação do movimento no dia 5 de dezembro, que formou essa lambisgoia, que eu chamo de essa lambisgoia, e ficou ali no 0 a 0. E aí teve jornal agora no fim do dia que falou assim: bolsa sobe e dólar cai em dia. Não sei, bolsa sobe? Sabe, vocês deixaram um estagiário para colocar a manchete ali, né? No final do dia. Só pode ser isso, né? Muito bem, muito bem. Mas aí, ponto principal hoje que eu quero comentar com vocês é sobre. Vou pegar aqui. Ah, não, vocês não vão escapar, não. Vou pegar aqui uma tabela publicada pelo IBGE hoje, que faz parte do relatório trimestral com relação ao PIB do terceiro trimestre, que veio positivo, 0,1%. E é claro, né, que aí todo aquele pessoal amestrado, aqueles papagaios, surpreendeu, porque a mediana das expectativas era menos 0,2%, que também era a minha aposta, né? Nessa ordem, dessa magnitude aí de valor negativo para o terceiro trimestre, em função daquilo que eu vejo que são os fatores antecedentes, que é as vendas, o volume de papel, de papelão, né, produzido para embalagens que vem caindo, né, a arrecadação federal que vem caindo. Então são fatores antecedentes. Eu apostava num PIB levemente negativo. Mas como no primeiro trimestre, no segundo, houve aquela distorção em função do agronegócio, distorção no sentido de que puxou o valor do PIB simplesmente para um setor só, para um valor que não vai se manter, né? Não é uma coisa recorrente, mas o PIB tem que ser calculado dessa maneira, então foi o que aconteceu no primeiro semestre. Mas há uma inversão da tendência já a partir do início do segundo semestre, que eu acredito que se aprofundou no início do quarto trimestre, que nós não vamos saber agora os números, nós vamos descobrir isso
lá para provavelmente março, começo de março, provavelmente, quando sair o PIB do ano de 2023 e também o do quarto trimestre junto com a publicação. Então existe um hiato aí entre aquilo que é publicado e aquilo que de fato está acontecendo. A minha percepção é de que esse quarto trimestre vai ser pior do que o terceiro trimestre. Por quê? Porque Black Friday foi um fracasso, não sou eu que estou dizendo, os números mostram. As programações de Natal estão bem reduzidas, né? Os números que saem, por exemplo, da indústria são ruins. Desde setembro, a indústria deveria estar produzindo para alimentar, por exemplo, as vendas de Natal. Isso não aconteceu. A parte automotiva de valor mais agregado não está vendendo tanto, está cheio de promoções aí, né? Então, é bem provável que a gente entre, eu continuo reafirmando, entramos em 2024 numa situação muito mais crítica do que foi no início de 2023. O que não tem nada a ver com o índice. O índice está surfando enquanto está fluindo dinheiro para fazer o Ibovespa ainda ter uma sobrevida, ainda que meio lateral. Se a gente considerar que eu já comentei com vocês, desde a segunda semana de novembro ele entrou num processo lateral. Então, se vocês considerarem no ano, façam esse exercício, no ano, o acumulado no ano do Ibovespa e vão fatiando por períodos. Pode ser período, por exemplo, de 2 em 2 meses. Então, puxem a valorização anual e comparem de 2 em 2 meses, vocês verão que o maior percentual de valorização do Ibovespa vem exatamente dos últimos 60 dias. Então, isso é um mau sinal, porque é uma coisa efêmera. Se o mesmo patamar de valorização do Ibovespa tivesse sido conquistado em 11 meses, de uma maneira progressiva, ainda que tivesse uma certa flutuação aqui e ali, mas que fosse de uma maneira progressiva, seria consistente. Mas não foi o que aconteceu. Se concentrou ali em 2 meses, ali entre maio e junho, foi um grande movimento, né? Foi um primeiro voo de galinha, aí aquilo arrefeceu, e agora a gente teve um voo de galinha mais concentrado no mês de novembro. Pois bem, então vamos aqui uma tabela que faz parte, está lá, você sabe, eu gosto das fontes primárias. Deixa eu ver se eu vou aumentar, dá para aumentar um pouco aqui ainda, para aumentar o máximo aqui. Acho que agora está o máximo que dá antes de estourar na tela aqui, né? Então veja, essa é uma tabela do próprio site aqui do IBGE, tá vendo, ó? Tá? PIB varia 0,1% no terceiro trimestre. Bom, 0,1, ou mesmo se fosse menos 0,1, vocês concordam que é zero, né? Tá certo? Então, vocês não ficam com esse preciosismo que cresceu 0,1, tá certo? 0,1 para cima, 0,1 para baixo é zero. Então, a gente já sabe uma coisa, no terceiro trimestre a economia ficou no mesmo patamar, na melhor das hipóteses, no mesmo patamar do segundo trimestre. Mas quando vamos para essa tabela aqui, ó, ela coloca aqui o 0,1 e você tem uma série de indicadores que existe toda uma forma deles serem somados para chegar no 0,1, certo? Tem toda uma metodologia lá do IBGE de como é que ele faz a ponderação de cada um desses fatores aqui. Então, vejam onde que eu vou chegar. Nós temos o agro. O agro reduziu em menos 3,3% em relação ao trimestre anterior. Essa primeira linha já está falando do trimestre anterior. Menos 3,3%. E ela gerou, que vocês vejam no valor aqui embaixo, 154 bilhões de reais de valor adicionado. Só que esse valor adicionado no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre, ele é 3,3% abaixo, tá?
Aí nós temos a indústria. Bom, então a indústria cresceu aqui 0,6% em relação ao segundo trimestre. Mesmo o agro reduzindo menos 3,3%, ele contribui com 154. Quando a gente vê os serviços, olha aí o serviço, é o setor mais pujante, né? Porque está disseminado em todas as camadas. Serviço também 0,6. E ele contribuiu com 1,6 trilhão, né? Só que aí nós chegamos na formação bruta de capital fixo, que é essa letrinha, esse conjunto de letras aqui. A formação bruta de capital fixo é a coisa mais importante para um PIB sustentável. Eu vou só paralisar aqui para vocês, para fazer esse comentário. Formação bruta de capital fixo significa quantas máquinas, quantos tornos, quantos injetores, quantas caldeiras você de fato comprou no terceiro trimestre. Vocês vejam que caiu bastante. E se a gente comparar com o terceiro trimestre do ano passado, caiu 6,8%. No acumulado em 12 meses, caiu ali menos 1,1%. Por que é muito prejudicial isso? Porque sua capacidade produtiva, ou seja, para produzir um PIB futuro, depende do que você está investindo no presente na formação bruta do capital fixo. Porque se você não está investindo, vai significar que quando você tentar produzir, você vai bater no limite da capacidade de produção e você não monta uma nova planta industrial simplesmente do nada. Então isso vai gerar inflação, vai gerar aumento de preços. Então é péssimo que a formação bruta de capital fixo esteja negativa. Aí nós vamos para o consumo das famílias, que cresce no semestre 1,1%, mas consumo é consumo. A gente está falando em 1,7 trilhão, só que ele não gera algo recorrente. Você tem que continuar irrigando essas famílias com dinheiro que vem de salário, vem de programas sociais, para que ele continue gastando. Ele vai consumindo, mas se ele também, inclusive, não tem capacidade de fazer uma poupança, essa poupança não vai ajudar na formação bruta de capital fixo, porque não vai ter dinheiro disponível nos bancos para financiar as empresas que vão comprar esses equipamentos. Então você vai gastando a poupança nacional até que em algum momento você fica realmente numa situação muito complicada. E evidentemente que o consumo via governo, eles estão estrangulados, eles gastaram demais esse ano, estão inclusive com déficit. Eles não têm espaço para o governo, por mais que ele fale de PAC 1, PAC DERM, não tem espaço para gastar. É só bravata. Isso é fato. Tanto que está aqui, 0,5% só. Né? E vejam, daqui 479 bilhões de reais. É um valor muito pequeno quando você compara com serviços, equivale à formação bruta de capital, mas não bate com serviços, né? É muito menor do que a própria indústria, né? Então, é complexo isso, né? É, é muito complicado. Muito bem. Para chegar então ao 0,1, eu diria que tem uma grande possibilidade de que, principalmente nesses consumo de família, né, algum nível aqui de serviços e tal, como você está somando para chegar nesses valores aqui, não é à toa que o PIB continuamente ele é revisado, né? Então esses números depois eles são reavaliados. E tem muita coisa que chegou a um ponto de ser uma certa estimativa. Você não tem todos os dados, tem muitos dados que tem que ser depois validados, números que voltam atrás, não, a empresa não faturou tanto, não era tanto assim. Então eu diria que esse 0,1 tem uma grande probabilidade dele ter sido, de certa forma, construído, né? Para não ficar mal, né? Vai que vai, né, dar menos 0,1, se dá menos 0,1 no terceiro trimestre, depois dá, vamos dizer, menos 0,2, acelera.
Pô, 2 trimestres com valor negativo é recessão técnica, então não pega bem, né, entrar 2024 em recessão técnica. Então, eu não sei realmente qual foi o nível de acurácia que eles tiveram para conseguir produzir esses números nessa magnitude para chegar ao 0,1. E para mim tanto faz, se tivesse chegado a menos 0,2, também não mudaria. Eu continuaria considerando que o crescimento foi zero. Mas, do ponto de vista psicológico e midiático, seria ruim aparecer menos 0,2. Então, é isso. Nós vamos ter que monitorar agora esse fechamento, por exemplo, de ano, as descontratações, quando acontecer no começo do ano. Se as vendas não corresponderem àquilo que aqueles, somente no varejo, estimaram para as vendas de Natal, você pode ter certeza que aqueles empregos temporários não serão mantidos. Sazonalmente, a gente já tem de janeiro a março mais descontratações, por causa do fenômeno de que você puxou as contratações para período temporário naquele final de ano, e aí muitos não são mantidos, então há um processo natural de descontratação no começo do ano. O problema é se isso se tornar realmente, desde o início do ano, um caged que vai se tornando negativo. Aí eu não vou precisar de PIB para chegar à conclusão da minha suposição de hoje. E não vai ser nessa situação que realmente o índice vai ficar tão desconectado da realidade. Então, aproveitem aquelas opções de venda a partir de fevereiro, que tem ainda por aí, porque a coisa vai pesar, tá bom? E aí a gente vai comparar, por exemplo, com janelas aí com relação ao CDI, né? Porque o CDI não vai cair tanto. Aliás, já tem economista de banco, né, dizendo que o Banco Central, já a partir da reunião na próxima semana, deveria parar de informar o quanto ele vai continuar reduzindo de taxa de juros. Isso já vai ser um baque, né? Se na semana que vem, na nota do Banco Central, não apareceu uma frase, vamos manter na mesma magnitude de redução, se não aparecer essa frase, pode ter certeza que a cobra vai fumar, tá bom? Grande abraço.